Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós finalizaremos o módulo 3, falando um pouquinho mais sobre recursos hídricos. Verdade? Hoje nós falaremos sobre os processos de desinfecção para a prevenção de doenças. Isso porque os contaminantes biológicos estão entre os principais responsáveis pelo surgimento de doenças e até mesmo a morte devido à ingestão de águas contaminadas. Portanto, a desinfecção das águas visa a eliminação de micro-organismos, tais como bactérias, por exemplo, do grupo da Salmonella ou da Escherichia coli, vírus como da poliomielite, da hepatite A ou NOAC, e protozoários como Cryptosporium e a Giardia lamblia. O processo de desinfecção ele pode assumir diferentes formas. Uma das formas mais comuns consiste na passagem da água por um leito de areia. A areia, ela retém os sólidos suspensos de todos os tipos, incluindo micro-organismos com diâmetros inferiores a 10 micrômetros e alguns compostos químicos. Em outro processo, os contaminantes, incluindo os micro-organismos, eles podem ser excluídos pela passagem de água através de uma membrana com poros de tamanho uniforme e microscópico. Utiliza membranas ou outras barreiras análogas contendo poros de 0,02 a 10 micrômetros de diâmetro, em processos denominados de microfiltração, ultrafiltração e nanofiltração. Neste caso, a água é passada pelas paredes da membrana por pressão ou sucção. Outro sistema envolve a chamada osmose reversa, também pode ser denominada de hiperfiltração. Na osmose reversa, a água é forçada sob alta pressão a passar através de uma membrana semipermeável composta por material polimérico orgânico, como por exemplo o acetato de celulose. Relembrando aí um pouquinho o conceito da osmose reversa, a gente tem que lembrar da definição de osmose, onde a gente tem uma água bruta, mais diluída, tentando solubilizar uma água mais concentrada a partir de uma membrana semipermeável, gerando aí a chamada pressão osmótica. Isso é um processo natural. Sempre o meio mais diluído tenta dissolver o meio mais concentrado. O que é feito na osmose reversa é forçar com que o fluxo ocorra no sentido contrário, ou seja, o meio mais concentrado passe a partir da membrana semipermeável, se tornando um meio mais diluído. Isso é feito aplicando uma pressão externa superior à pressão osmótica. Mas como isso é feito? A partir de equipamentos como esse, são equipamentos de osmose reversa. Esses tubos brancos são filtros de osmose reversa e esse equipamento aplica a pressão necessária para que essa água bruta mais concentrada passe pela membrana, retendo então o material que é necessário, se tornando uma água mais pura. Para exemplificar então todos esses tipos de filtração, eu trouxe o esquema a seguir, onde nós temos a representação inicial da microfiltração, que é adequada quando nós queremos reter sólidos ou partículas com tamanho entre 10 micrômetros e 100 nanômetros. Ou seja, nesse processo são retidas bactérias, cripto e giardia e passam por essa membrana de microfiltração colóides, vírus, cor, dureza, pesticidas, sais e a própria água. Outro exemplo é a ultrafiltração, que é usada para reter partículas de 100 nanômetros a 10 nanômetros. Ou seja, aqui, além dos já mencionados anteriormente, também são retidos vírus e colóides, passando por essa membrana, cor, dureza, pesticidas, sais e água. Na nanofiltração, nós retemos partículas de 10 nanômetros a 1 nanômetro.
retendo, além dos já mencionados, a cor, a dureza e pesticidas, e passando por ela apenas sais e água. Por fim, na osmose reversa, são retidos partículas menores que 1 nanômetro, ou seja, ela retém também, além de todos os demais, sais e por ela só passa a água, por assim dizer. Lembrando que quanto mais a gente caminha da esquerda para a direita, nós temos uma diminuição do diâmetro desse filtro, né, dessa membrana que é utilizada nesses filtros, e um aumento da pressão necessária para que a água passe por esse filtro. Logo, é necessário um dispêndio maior de energia da esquerda para a direita. A radiação ultravioleta também pode ser utilizada na desinfecção da água. Por exemplo, podem ser utilizadas lâmpadas potentes contendo vapor de mercúrio, cujos átomos, ao serem excitados, emitem radiação com comprimento de onda de 254 nanômetros. Essas lâmpadas contendo vapor de mercúrio são então imersas num fluxo de água, promovendo a desinfecção desse corpo aquático. Geralmente, 10 segundos de irradiação são suficientes para eliminar micro-organismos indesejados. Ferro e substâncias úmicas, porém, são interferentes, pois absorvem a radiação ultravioleta. A eliminação de bactérias e vírus perigosos, especialmente aqueles provenientes de material fecal, deve ser feita pela aplicação na água de oxidantes, geralmente mais fortes do que o oxigênio. Como exemplo, nós temos o ozônio, o O3. O O3 é geralmente gerado in situ por uma descarga elétrica de 20 kV em ar seco, transformando o oxigênio em ozônio. Esse ozônio, então, é borbulhado por cerca de 10 minutos para garantir a desinfecção dessa água, oxidando as bactérias e vírus perigosos que podem estar presentes nela. Devido ao tempo de vida do ozônio ser muito curto, não há uma proteção residual na água purificada, sendo um dos pontos negativos desse tratamento. Além disso, ele forma compostos tóxicos indesejados com o bromo. Neste caso, o ozônio pode ser substituído pelo dióxido de cloro, o ClO2. As moléculas de dióxido de cloro geram radicais livres e oxidam as moléculas orgânicas pela extração de elétrons, ou seja, são agentes oxidantes, eles por si só sofrem redução, absorvendo elétrons, né, extraindo elétrons dessas moléculas orgânicas, formando íons cloretos e água como produto. As semi-reações de oxidação subsequente geram cátions orgânicos que eventualmente reagem e se tornam mais completamente oxidados. Assim como o ozônio, o dióxido de cloro também é gerado in situ a partir da oxidação de sua forma reduzida, que é o íon clorito, o ClO2-, presente em sais de clorito de sódio, NaClO2. Partindo então do sal de clorito de sódio, podemos então gerar in situ o ClO2, liberando aí um elétron. Porém, uma parte do dióxido de cloro é convertido em íon clorato, o ClO3-, que apresenta potencial toxicidade. Dentre todos os agentes oxidantes que apresentamos aqui, o ácido hipocloroso, o HClO, é o agente mais comum porque mata os micro-organismos de forma eficiente e apresenta menor custo. Além disso, um pequeno excesso deste composto em água tratada promove uma desinfecção residual, diferente do ozônio, por exemplo, durante um longo período de estocagem. Contudo, nem tudo é perfeito, né? Ele produz concomitantemente substâncias orgânicas cloradas, algumas das quais tóxicas, como o ácido de cloracético. Falaremos agora um pouquinho sobre a água subterrânea. Isso porque,
Em termos gerais, tem-se que grande parte da água doce disponível na Terra encontra-se na parte subterrânea. Isso corresponde a cerca de 0,6% da água presente na Terra. E metade dela encontra-se em profundidades que excedem 1 quilômetro. A água subterrânea ela provém da precipitação que incide sobre a superfície do solo, sendo que uma pequena fração é filtrada até a zona de saturação, onde recebe o nome de lençol freático. Quando o lençol freático situa-se sobre o solo, temos a formação de lagos e rios, que é chamada água corrente. Por outro lado, quando a água subterrânea contida no solo, composto de rochas porosas, como o arenito, ou rochas altamente fraturadas, como pedregulho ou areia, quando essas águas estão em contato com essas rochas, com uma camada de argila ou rocha impermeável, há a formação de um reservatório permanente chamado de aquífero, como a gente pode ver aqui na imagem. A gente tem uma rocha mais porosa, onde a gente tem o lençol freático penetrando sobre essas rochas, formando o chamado aquífero. A água subterrânea ela pode ser extraída por meio de poços artesianos e é a principal fonte de água potável para grande parte da população. E em muitos casos também pode ser usada para a irrigação. Porém, ela também está suscetível à ação antropogênica e, consequentemente, ela é suscetível à contaminação. No entanto, durante muito tempo, as águas subterrâneas foram consideradas como uma forma tradicionalmente pura de água, devido à filtração através do solo e o tempo de residência relativamente longo na parte subterrânea. Contudo, algumas águas subterrâneas são naturalmente muito salgadas e ácidas para o consumo humano ou para o uso na irrigação, podendo conter quantidades excessivas de sódio, sulfeto e ferro. Basicamente, a contaminação das águas subterrâneas deve-se a práticas de disposição não controlada de lixo e fossas sépticas que apresentam diversos contaminantes, tais como nitrato, bactérias, vírus, metais pesados, pesticidas, detergentes e o chorume, que é rico em compostos orgânicos. Enquanto as águas superficiais podem ser limpas de forma relativamente fácil, a poluição de águas subterrâneas é um problema mais difícil de ser solucionado. Isso porque o controle normalmente consiste em realizar o bombeamento e tratamento dos contaminantes, seguido do retorno dessa água para os aquíferos ou outros corpos aquáticos. De outra forma, eu posso aplicar uma névoa muito fina dessa água subterrânea, que é pulverizada sobre culturas agrícolas no processo de irrigação, para que os contaminantes orgânicos voláteis possam ser evaporados no ar. Alguns tipos de tratamento consistem em aquecimento in situ para vaporizar esses líquidos orgânicos, fazendo com que seus vapores subam à superfície, seguido da adição de oxidantes que convertem os contaminantes em produtos como o CO2. Contudo, o aquecimento ou a produção de gases ou precipitação por oxidação podem mudar as condições geológicas e biológicas nas vizinhanças imediatas, causando efeitos inesperados na distribuição e modalidade dos poluentes remanescentes. Uma saída para isso é o emprego da biorremediação e atenuação natural. Isso porque outro processo que pode ser aplicado para descontaminação de água no solo, além dos processos químicos e físicos convencionais que nós destacamos nos slides anteriores, é justamente a chamada biorremediação ou métodos bioquímicos de remediação. Dentre os diversos processos de biorremediação, podemos destacar a biodegradação
de cloreteno por bactérias. Esse processo, no entanto, é menos efetivo quanto maior for a cloração do composto, não sendo aplicável para o pentacloroeteno, que tem 5 átomos de cloro. Como é que funciona então essa biorremediação? Nós temos em rosa o micro-organismo, que é utilizado para realizar a biorremediação, e o contaminante em amarelo, como por exemplo petróleo ou outro composto orgânico. Inicialmente, o micro-organismo metaboliza o contaminante orgânico. Na sequência, o micro-organismo digere o contaminante e converte em gases inóculos, como o CO2, ou em água, como vocês podem ver aqui na animação. Por fim, o micro-organismo libera CO2 e água no local de tratamento. Devido à efetiva limitação das duas tecnologias aqui apresentadas, o processo de atenuação ambiental acaba se tornando uma alternativa viável. A atenuação ambiental nada mais é do que fazer com que menos contaminantes possam entrar em contato com as águas subterrâneas, seguidas de processos químicos, físicos e biológicos naturais para tratar os contaminantes ainda presentes. No entanto, existem controvérsias quanto à real aplicação da atenuação ambiental como estratégia para gerenciar o problema da contaminação de águas subterrâneas. Alguns ambientalistas consideram que ela seja apenas um meio alternativo de evitar custos mais altos com a limpeza da água. De fato, apenas 3 poluentes podem ser tratados por atenuação de forma eficiente. São eles os hidrocarbonetos BTEX, que são compostos por benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno, os compostos orgânicos de baixo peso molecular e o cloreto de metilo. Bem, pessoal, essa foi nossa videoaula de hoje. E na próxima videoaula nós começaremos um módulo novo, o módulo final do nosso curso. Nós falaremos de biosfera, parte 1, abordando suas considerações iniciais, a produção de alimentos, a fertilidade do solo e a agricultura. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!